É interessante porque tem algumas pessoas que dizem que aqui no Brasil, os espíritas, eles dizem que nós estragamos o espiritismo porque nós transformamos a doutrina em religião. Mas, na verdade, o espiritismo, desde quando ele nasce como religião. Porque nós aprendemos que ele tem tríplice aspecto. E um dos aspectos é o aspecto religioso. Só que é um religioso no sentido do religário, da conexão com Deus. Diferente das outras religiões tradicionais, nós não temos rituais, nós não temos sacerdócio, nós não temos dogmas, mas nós temos o ensinamento moral baseado no Evangelho de Jesus. Tanto é que das 5 obras fundamentais do Espiritismo, a terceira publicada é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não vem trazendo nada de diferente. Ele apenas selecionou dentre os ensinamentos do Cristo aqueles que se referiam mais ao aspecto moral, para trazer para a nossa compreensão. Então, é com muita alegria que a gente fala sobre esse aspecto da doutrina, que é o aspecto religioso. E esse primeiro capítulo, Allan Kardec, na sua forma de organizar, e juntamente com os espíritos da codificação, eles já começaram deixando claro aquele ensinamento de Jesus quando ele diz: eu não vim destruir a lei. Porque Jesus era um judeu e eles tinham a lei de Moisés como sendo a regra, a Torá. E quando Jesus começa a ensinar, as pessoas começavam a achar aquilo estranho. Mas ele não segue a lei? E aí ele veio e ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E ele veio também dizendo que dos 10 mandamentos de Moisés que compunham aquela lei, apenas 2 englobavam todos os outros, que ele chama de mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E da mesma forma, nós vamos perceber que o Espiritismo vem dizendo isso, que ele também não veio para derrogar lei nenhuma. Ele veio antes para trazer de volta o sentimento dos primeiros cristãos, do cristianismo redivivo, e para trazer para nós explicações daquilo que Jesus nos ensinou de uma forma muito alegórica, por meio de parábolas. Porque na época a humanidade não tinha ainda maturidade para compreender a fala direta de Jesus. E aí ele já começa trazendo esse trecho que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Exatamente porque ele vem nos mostrando algumas características dessa lei de Deus. Uma delas, a lei de Deus, ela é imutável e é atemporal. Ela não tem prazo de validade. A lei de Deus é sempre a mesma. Porque se não fosse assim, se Deus ficasse o tempo inteiro revogando as suas leis, criando novas leis, ele não teria os atributos que nós conhecemos que ele tem, de ser soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa lei, ela sempre é a mesma lei. Nós é que vamos compreendendo essa lei de forma diferente à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente. Vai ficando mais fácil para nós entendermos a lei de Deus. Da mesma forma que uma criança pequena não compreende conceitos complexos. Não adianta a gente querer ensinar uma coisa muito complexa para uma criança pequena, porque ela ainda não tem a maturidade, o amadurecimento intelectual, neurológico para entender. Assim também nós, como seres espirituais, nós vamos adquirindo isso à medida em que nós vamos crescendo, crescendo em aspecto evolutivo, espiritual. Uma outra coisa é que a compreensão humana, como ela é progressiva e gradual, nenhuma grande verdade apaga a anterior. Ele a expande e aprofunda. Então, por isso que quando Jesus veio para aquele povo, ele disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim para dizer que o que Moisés ensinou está errado. Eu vim para dizer que além daquilo que já foi dito, tem mais coisa que eu preciso contar para vocês. E assim é esse aspecto progressivo do conhecimento humano, que vai aí nos acompanhando. Então, o Cristo, ele não revelou tudo justamente porque a humanidade ainda não tinha condição de entender.
ele precisou usar daquela linguagem com muita simbologia, com muita alegoria, exatamente para que quando chegasse o tempo certo, nós pudéssemos voltar naqueles ensinamentos e apreendermos o verdadeiro significado. Porque se não fosse assim, algumas coisas que Jesus disse e que ficaram gravadas nos evangelhos ficariam completamente incoerentes com o que a gente sabe dele. Quando ele vem, quando ele diz assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Se a gente não interpretar isso de forma correta, a gente vai dizer, ué, mas como assim? Ele era o príncipe da paz, como que ele não veio trazer a paz e a divisão? Então nós fomos ao decorrer do tempo aprendendo a entender esses ensinamentos. E uma coisa muito marcante é que Jesus, ele nos avisou que ele não tinha dito tudo. Ele não tinha condição de dizer tudo naquele momento. Mas ele disse assim, que ele voltaria ao Pai e que ele rogaria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que ficaria conosco eternamente e que viria para levantar o véu sobre tudo aquilo que ele tinha dito, nos ensinado e muito mais. Então, vamos chegar a esse Consolador. Porque esse capítulo de O Evangelho, ele nos fala que de tempos em tempos, Deus nos envia espíritos missionários com o papel de nos trazer novas informações, que são consideradas como revelações. Qual que é a característica de uma revelação? É a representação de algo que é um fato, que é verdade. Então, nós consideramos uma revelação é quando se revela algo que é verdadeiro, que de fato existe. Nós tivemos inúmeros reveladores, espíritos missionários que Deus enviou. Nós podemos citar Buda, Lao Tse, Zoroastro e tantos outros. Mas nós tivemos 3 momentos da humanidade em que nós consideramos que foram enviadas 3 grandes revelações para a humanidade. A primeira delas é por meio de Moisés e está ali consubstanciada nos 10 mandamentos divinos. Essa foi a primeira grande revelação de Deus para a humanidade. Nós vamos nos lembrar que Moisés, ele personifica a lei. A lei mosaica é aquela lei que educa, que muitas vezes consegue trabalhar pelo temor. Aí nós temos a segunda grande revelação de Deus para a humanidade, que veio com Jesus. Jesus trouxe para nós. E aí essa lei, ela é a lei do amor. E é a personificação da moral das leis de Deus. Que Jesus, ele não somente veio para nos contar, mas ele vivenciou. Ele viveu aquilo que ele falou. Ele veio para dar esse exemplo. E nós sabemos hoje, com a vinda da terceira grande revelação de Deus para a humanidade, que é justamente esse Consolador que Jesus prometeu. Nós entendemos que o Espiritismo é exatamente esse Consolador. Porque ele apresenta características que nos fazem ter essa certeza de que é aquilo que Jesus nos prometeu, que Deus nos enviaria. E ele vem trazendo a verdade. É uma revelação que traz outros aspectos da verdade. Só que, diferentemente da primeira revelação, que foi personificada em Moisés, a segunda revelação, que foi personificada em Jesus, a terceira revelação, ela não é de uma pessoa. Nós não vamos dizer que a doutrina espírita é de Allan Kardec, porque ela não é de Allan Kardec. Allan Kardec teve um papel fundamental em pesquisar, organizar, sistematizar o conhecimento e publicar no livro. A doutrina é dos espíritos. Então, o foco dela é a coletividade. Não é uma doutrina de uma mente, é de várias mentes, trazendo para nós. Quando nós pensamos em Moisés, ele teve um papel muito importante, porque ele veio na época no único povo que era monoteísta, que acreditava em apenas um Deus. E é interessante que eu estava conversando um tempo atrás com o Jorge Alahá, que é o nosso amigo, que é judeu espírita. E o Jorge Alahá disse assim:
É curioso porque o povo judeu é reconhecido como sendo a primeira sociedade que tinha a crença no Deus único. Mas na verdade não era bem isso. Porque eles diziam que havia o Deus de Israel. Então era o Deus de Israel que protegia o povo de Israel, não é? Que era o Deus daquela nação. E que as outras nações tinham outros deuses, que aquele Deus era deles. Então, no fim das contas, embora para eles houvesse um Deus apenas, mas eles entendiam que aquele Deus era exclusivo deles. Não era de mais ninguém. Isso quer dizer o quê? Se eles entendiam que os outros tinham outros deuses, eles eram politeístas no fundo, não é? A diferença é que eles seguiam um só, mas eles entendiam que haviam outros deuses nos outros agrupamentos. Tá? Moisés, então, ele traz um aspecto muito importante para a época que ele veio, que foi um aspecto disciplinar. Porque, imagine, a sociedade daquela época era ainda constituída de espíritos muito embrutecidos. Se hoje nós já vemos tanto embrutecimento, imagina, né, naquela época em que nós, seres espirituais, éramos ainda menos evoluídos. Então havia muita coisa difícil acontecendo na sociedade. E ele impunha muito rigor pelo temor da lei. Então é aquela crença de que tem que se temer a Deus. É o temor, porque Deus castiga. Mas era necessário naquela época. Então, ele teve um aspecto também de um legislador, porque ele criou leis para reger as relações daquele povo. Imaginem que ele conduziu aquele povo, né, numa marcha pelo deserto por 40 anos, não é isso, professor ali? Então, imagina, tinha que ter um rigor disciplinar. Mas nós temos em Jesus a virada. Porque Jesus, ele diz assim, que Deus, ele é um Pai de amor e de bondade. Que ele não é um Deus que pune, que castiga. Ele é um Deus que ama. Mas ele é um Deus e ele é um Pai que permite que os seus filhos errem para que aprendam a lição. E naturalmente, quando nós fazemos algo errado, nós temos que arcar com as consequências do nosso erro. Então, na verdade, não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Ele ama. E por amar, por ser um pai que ama, ele permite que o filho passe por determinadas situações para aprender. E aí nós ficamos imaginando, nós que somos imperfeitos, e Jesus, né, faz inclusive essa alegoria que ele diz assim, qual é o pai cujo filho pede pão e lhe dá uma pedra? Se nós que somos imperfeitos não faríamos isso, imagine Deus, que é a perfeição. Então, se nós temos uma criança pequena, e às vezes as crianças são teimosas, são difíceis, e você diz para a criança, não pode colocar o dedinho ali, porque a panela está quente, queima o dedo, está no fogo, no fogão, queima. A criança olha para a mãe, quando a mãe descuida, ele encosta o dedinho. Por quê? Ele quer desafiar, ele quer aprender. Qual que é a consequência? Queimou. Vai doer. Então seria essa a analogia nossa, como essas crianças ainda teimosas, que embora Deus diga assim, né? Meu filho, não faça isso. Não vai dar certo. A gente dá uma olhadinha e diz assim, mas eu vou fazer. Então faz. Mas depois, assuma as consequências. Vai queimar e vai doer. Mas, recupera. Vai recuperar, vai sarar, você vai seguir adiante. Então Jesus, ele traz a lei de Deus, na verdade, como sendo essa lei que não privilegia ninguém, que cuida de todos. Tanto é que ele manda os seus discípulos, seus apóstolos, se espalharem para levarem a mensagem para todos os cantos, inclusive para os gentios, os que não eram os judeus. Então Jesus, ele vem para nos mostrar que a verdadeira felicidade ainda não estava aqui nesse mundo. Ele falava, meu reino não é deste mundo. Porque as pessoas, quando diziam para ele, então você é o Messias, você é o rei dos judeus, ele não dizia que não, ele dizia assim, você os dizes. Mas é um reino diferente, não é o reino da matéria.
Por isso ele dizia: meu reino não é deste mundo. E aí, seguindo, nós recebemos essa terceira grande revelação da humanidade, que veio trazer para a gente a chave da compreensão de muitos dos ensinamentos de Jesus. E ela tem características, naturezas muito próprias. Primeiro, não foi personificada em um único homem, é a doutrina dos espíritos, E como é que Allan Kardec fez para selecionar as mensagens que chegavam do plano espiritual? Como é que ele sabia se aquilo era sério, se aquilo representava a verdade? Porque se é uma revelação e tem que ser a verdade, como é que eu digo se isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? Ele, como cientista que ele era, ele criou um método que ele chamou de universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Então, o que ele fazia? Ele recebia correspondências de vários grupos mediúnicos espalhados pela Europa. E esses grupos, nas suas reuniões, em diálogo com os espíritos, perguntavam as mesmas coisas, as mesmas perguntas. E anotavam e mandavam. E ele começava a comparar a mesma pergunta feita em vários lugares diferentes, por meio de médiuns completamente diferentes, que não se conhecem. Imagine que na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha como ser fraude. Eles mal se comunicavam por cartas. Então ele comparava as respostas e ele via que havia semelhança, a mesma coisa. O espírito X respondeu lá isso, o espírito Y lá no outro lugar respondeu a mesma coisa. Então ele via que coincidia. E esse era o critério que ele disse: se todos estão dizendo a mesma coisa, é porque isso é um fato. E aí ele colocava. E assim surge a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que na primeira edição tinha pouco mais de 500 perguntas. E só 4 anos depois, eu acho que 4 anos depois, é que ele lança a versão como nós a conhecemos agora, com as 1019 perguntas. Então, ele, utilizando esse critério, ele ouve os espíritos. E a função da revelação, ela traz provas materiais da sobrevivência da alma. Gente, que provas materiais! Para chamar a atenção das pessoas naquela época, os espíritos usavam o ectoplasma, que é esse fluido que nós temos, muitas pessoas têm em abundância por serem médiuns, para produzir fenômenos que nós chamamos de efeitos físicos, que é a ação espiritual sobre a matéria, diretamente. Então, é aquele período das mesas girantes, que ficou conhecido como o período das mesas girantes, em que as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, que normalmente era uma mesa redonda, com 3 pernas, e ali em determinado momento elas se reuniam em torno da mesa para dialogar com a mesa. Porque a princípio era a mesa que respondia, por meio de pancadas do pé da mesa. E estabeleceu-se aquele código, Um determinado número de pancadas corresponderia a uma letra. Então, se era uma pancada, era A. 2 batidas era B, 3 batidas era C. Eu fico imaginando quanto tempo eles demoravam para formar uma frase. Já pensaram? Porque no começo era sim ou não. Perguntava-se uma coisa, sim, batia uma vez, não, batia 2. Mas aí eles quiseram, perguntar mais coisas. E aí estabeleceram esse código. Lembrando que isso começou lá do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, lá no povoado de Hydesville, com as irmãs Fox, que também estabeleceram esse mesmo código para conversar com o espírito que se manifestava lá na casa deles. E quando o nosso codificador, professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, ele fica sabendo daquelas reuniões que tinham virado febre na época na Europa. Acontecia com muita frequência. Ele imaginava, ele era um homem de ciência, muito cético, muito racional, ele imaginava que aquilo ou era um efeito do magnetismo, ou era charlatanismo, fraude, porque ele dizia assim: o dia que você me provar que uma mesa tem nervos para falar, eu acredito no que você está me falando. Por enquanto, não. Só que ele percebeu que pessoas muito sérias, que ele respeitava, estavam se dedicando a esse tipo de estudo. E o convidavam constantemente para que ele fosse conhecer. E numa ocasião ele resolveu: eu vou.
E ele foi com esse espírito de dizer assim, eu vou lá descobrir o que é que está enganando esse povo, que eles estão achando que uma mesa fala, não é? E chegando lá, ele percebeu que se tratava de algo muito maior do que ele tinha imaginado. Porque, na verdade, não era a mesa que falava, era uma consciência extrafísica de alguém que já tinha vivido aqui na matéria, mas que hoje estava numa outra dimensão e que se comunicava por meio daqueles códigos. E quando ele percebe isso, ele se dedica a estudar o fenômeno. E ele presenciou inúmeros fenômenos de transporte, de materialização, né, de efeitos sonoros, todo tipo de fenômeno de efeito físico. Mas, ao invés de ficar deslumbrado com os fenômenos, ele começou a perguntar. E ele não perguntava frivolidades. Ele começou a perguntar coisas sérias. Tanto que a primeira questão de O Livro dos Espíritos, vocês lembram? Que é Deus? Veja só. Ele queria perguntar coisas sérias para os espíritos. E assim, ele traz para nós essa doutrina que é lógica, racional. Porque ele dizia o seguinte: não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Não basta alguém dizer, é assim. Eu tenho que passar pelo crivo da razão. Tem lógica? Faz sentido? Por que é assim? Eu questiono. Então, ele fala que nós, os espíritas, temos fé raciocinada, que é diferente da fé cega. Porque a fé cega aceita qualquer coisa que se diz, e aí você diz, isso é assim. Essa toalha é branca. Mas por que ela é branca? Porque alguém me disse que essa cor aqui é branca. Mas se alguém disser assim, mas você não acha que isso aqui pode ser um tom de palha? Não, me disseram que é branco, então é branco. Né? A fé raciocinada é aquela que vai dizer assim, mas será que é branco mesmo? Por que é branco? Vamos fazer uma avaliação? Vamos entender? E a gente pode dizer, não, é branca mesmo. Ou então dizendo, não, ela está desbotada. Ela tinha uma outra cor. Então essa é a fé raciocinada que o Espiritismo veio trazendo para nós, né? E aí, o Espiritismo é a ciência que vem consolidar e dar execução ao Evangelho. Por quê? Porque ele veio explicando a linguagem alegórica de Jesus. Aí a gente começa a entender, quando ele faz aquela pergunta, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Coisas que ele disse e que a gente não entendia. O Espiritismo vem nos ajudando a entender tudo isso. Então, existe toda uma evolução que faz parte de uma pedagogia divina, que é a forma que Deus tem de nos educar, de nos ensinar. Em Moisés, nós temos como essência a justiça e o temor. Era necessário naquela época. Com o Cristo, a essência é o amor e o perdão. E com o Espiritismo, é a consolação e a razão. Por que consolação? Porque o Espiritismo demonstra que a morte é uma ilusão, que apenas o corpo falece, apenas a matéria. Eu que sou um espírito, eu que falo, sou um espírito, estou vivendo nesse corpo, eu não vou morrer jamais. E o Espiritismo comprova isso. Só não enxerga quem não quer, porque existem inúmeras provas, inclusive pesquisas científicas realizadas no século XIX, por pesquisadores, na época, muito renomados, como William Crookes e tantos outros, que pesquisaram e comprovaram a comunicabilidade com os espíritos daqueles que estavam desencarnados. Em Moisés, o foco da lei era nas práticas exteriores. Então é aquilo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, era o que precisava naquela época. Com Jesus, ele vem dizendo da necessidade do amor, da reforma íntima, pela transformação moral da criatura. E a essência lá do Espiritismo, né, como foco, é a compreensão dessa lei. É nós entendermos por que é dessa forma. Por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque nós começamos a entender, e aí faz sentido. É isso que nos consola. É essa compreensão.
A missão de Moisés, a principal missão de Moisés, foi revelar o Deus único. A de Jesus, o Cristo, foi ensinar o caminho. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele quis dizer o quê? Faça como eu faço. Siga o meu exemplo, que você vai chegar a esse Pai. E no Espiritismo, vem com a missão de explicar o mecanismo, o porquê. Por que é assim? Por que existem tantas desigualdades no mundo? Por que pessoas nascem com tantas dificuldades, muitas vezes com deficiências físicas, mentais, em lares desestruturados, miseráveis do ponto de vista material, e outras nascem com tantos privilégios, saudáveis, inteligentes, em lares bem estruturados, com acesso a tudo que é necessário para ter uma vida com dignidade, com conforto? Nós como Espiritismo, entendemos o porquê. Exatamente porque o Espiritismo nos traz a chave da compreensão da justiça divina, que é a reencarnação. Só a reencarnação é capaz de trazer para nós o entendimento daquilo que Jesus falou, e aí passa a fazer sentido. Porque senão, como é que nós íamos entender que Deus é bom e justo, permitindo que a vida seja como é? Por que nós temos na África pessoas morrendo de fome, não tendo onde morar, não tendo um mínimo de condição de dignidade de viver, e outros com tantas riquezas? Então, o Espiritismo nos trouxe esta compreensão. E o agente, né, da evolução. No caso de Moisés, foi um profeta. No caso de Jesus, era o Messias esperado. E no caso do Espiritismo, a coletividade dos Espíritos. Porque foram muitas as vozes que vieram para nos ensinar. E o capítulo, ele traz também, dizendo para nós, que a ciência e a religião, então, historicamente, elas se colocavam em situações, em posições contrárias. Porque a ciência, num determinado momento, ela passou a se revoltar contra a religião, como se entendia a religião naquela época, como sendo aquela instituição muitas vezes opressora, que perseguia, que matava, que fazia barbaridades em nome de Jesus. E a ciência então disse: basta, isso aqui não tem nada a ver, isso é criação da mente doente do ser humano. Então ficou-se essa dualidade. O Espiritismo, ele veio justamente para dizer: ciência e religião caminham juntas. Porque a ciência aqui, da matéria, ela se destina a estudar os fenômenos da matéria. Mas o Espiritismo vem para nos revelar as leis que regem o mundo espiritual. Então são duas ciências com objetos de estudo diferentes. E elas não se contradizem, pelo contrário, elas caminham juntas. E hoje nós percebemos o quanto essa ideia já está sendo mais bem aceita. Porque nas grandes universidades existem cadeiras, existem matérias relacionadas à espiritualidade e saúde. Os cursos de medicina já oferecem essa formação, porque entendem que o aspecto espiritual do ser humano, ele é muito importante ser considerado também nos momentos de doença do corpo e da mente. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, que Emmanuel faz uma analogia, né, como sendo as duas asas da evolução também, do amor e da sabedoria. Então, a sabedoria relacionada ao intelecto, ao conhecimento, e o amor como essa transcendência, né, do ser espiritual que nós somos. Então, o Espiritismo, ele vem unindo a fé e a lógica irreversível dos fatos. E o triunfo da fé raciocinada seria: a religião adquire um poder inabalável, pois deixa de temer o progresso científico. A religião não teme a ciência. Pelo contrário, a ciência hoje, aos poucos, vai comprovando informações que os espíritos nos trouxeram há décadas atrás. André Luiz, especialmente. A ciência ganha um propósito ético, humanitário e um sentido imortal. Então, essa formação para os médicos, para os profissionais considerarem a espiritualidade, a transcendência, traz essa visão ampliada de ser humano.
não apenas um corpo composto de células materiais, mas um ser que está ali habitando. Existe essa transcendência. E aí, o capítulo encerra falando para nós sobre a nova era e o destino da Terra. E nós temos já de muito tempo a notícia desse período de transformação da Terra, que deixará de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Que ainda não é um mundo perfeito, é apenas mais uma etapa no processo evolutivo. Mas é um mundo onde o mal perde a força, o bem começa a aparecer mais. A característica de um mundo de expiações e provas é a prevalência do mal. Mas, na regeneração, isso já começa a mudar. Nós estamos vivendo essa transição. E essa transição está acontecendo já há muito tempo. E vai seguir acontecendo. Porque a natureza não dá saltos. Não é assim. É um processo. À medida em que nós vamos nos modificando, nos melhorando, como seres humanos, como família, como sociedade, é que a Terra vai também, né, seguindo esse curso evolutivo aí nos tempos. E a verdadeira transformação, então, ela é moral. Quando nós falamos de transição, às vezes as pessoas ficam dizendo assim: mas acontecerão muitos cataclismos, muitas catástrofes, né? Existem teorias de que as modificações elas serão do mundo físico. Mas o mais importante que a gente tem que considerar é no aspecto da mudança interior do homem. Porque pode tremer a terra, pode acontecer o que for. Se a humanidade não se transforma, não resolveu nada. E nós vamos considerar, né, que esses fenômenos da natureza, eles sempre aconteceram. Então, continuam acontecendo. A verdadeira transformação é interna, interior, é moral, né? Depende de nós. Então, essa sociedade regenerada, ela terá como pilares a extinção do exclusivismo e do egoísmo, vai ter ainda, mas menos, e a compreensão clara da vida além do túmulo, o que vai gerar solidariedade e fraternidade universal, fundamentadas na reencarnação. Então é o homem velho cedendo lugar ao homem novo, né? E o Espiritismo vem nos dizendo aí dessa nova geração. Existe então uma lei do progresso que ela é inexorável. Todos nós, quando fomos criados, nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Um dia, todos nós seremos espíritos perfeitos. O tempo que vai demorar, depende de nós, do nosso livre-arbítrio, não é? Então, para nós fecharmos, né, esse nosso raciocínio, quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, nós vamos lembrar sempre Moisés trazendo a disciplina, Jesus o amor, o Espiritismo que vem trazendo essa união entre a ciência e a razão e a religião, e essa nova era da humanidade. É um edifício que está sendo construído há milênios e que agora é tempo de cada um de nós erguermos a nossa parte, porque depende de nós. Nós agradecemos muito pela atenção de vocês e que Jesus possa prosseguir nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigada.